Esse é um evento organizado pelo GENE, o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Especiais, com apoio da direção da Faculdade de Educação da UFMG e apoio da CAPES também. A apresentação hoje, né, da mesa redonda, Inclusão Escolar nos diferentes níveis e modalidades de ensino. O coordenador da mesa é o professor mestre Danilo Ribeiro Sá Fortes. Professor. O professor Danilo possui mestrado em Educação pela Faculdade de Educação aqui da UFMG, especialização em Ensino de Ciências, com ênfase em Física, pelo CECIMIG, que é um órgão aqui da FAI também, licenciatura em Física, também pela UFMG. Atualmente, ele atua no Grupo GENE, que está organizando o evento aqui hoje. Convidamos também o professor doutor Leonardo Santos Amâncio Cabral. O professor Leonardo Santos possui doutorado pleno em Cultura, Disabilità, Inclusione, Educazione e Formazione pela Università degli Studi di Roma, na Itália. Desculpa. Eu não sou muito de fazer esse trabalho, né? Aí eu fui procurar na internet como que a gente faz isso. Aí falou que a gente tem que fazer umas piadinhas de vez em quando para descontrair. Professor, desculpa, fazer piada justo com alguém de fora. Né? Ele possui também mestrado, doutorado e pós-doutorado em Educação Especial pela Universidade de São Carlos, né? Licenciatura plena em Educação Física pela Federal de Uberlândia, fez estágios no exterior, né? Na França, Inglaterra, Dinamarca, currículo bem longo dele aqui. Atualmente é professor adjunto vinculado à Universidade Federal da Grande Dourados e atua principalmente nos seguintes âmbitos: educação especial e inclusiva, diversidade e cultura, inclusão no ensino superior, formação de professores, fundamentos, políticas e práticas educacionais sob a perspectiva inclusiva, ensino e consultoria colaborativa. Eu vou pedir ao professor Dr. Leonardo Santos Amâncio Cabral que, então, discorra sobre a temática da inclusão do público-alvo da educação especial na educação superior. Então, estamos aí nesse percurso, né? E eu queria uma gentileza a mais sua. Eu estou vendo aqui que você é da Universidade Federal da Grande Dourados, né? Isso. Eu já confesso minha ignorância, se você puder situá-la, eu te agradeço. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Eu estou desse lado da mesa, do lado direito, para quem está na plateia. Bom dia. E, professor Danilo, sou eu que agradeço o convite do GENE, particularmente a professora Regina Célia, que a gente é amigo de longa data, desde o pós-doutorado nosso, que a gente fez lá em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. Legal. Perfeito. Obrigado. Bom, eu começo a minha fala falando um pouco a respeito, rapidamente, um pouco da minha trajetória e por que eu estou falando sobre o ensino superior hoje, né? Hoje eu sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados, que é um desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e há 10 anos é um novo campus que tem lá, e eu ingressei esse ano naquela universidade, e eu sou professor de Educação Especial lá, né? Então, eu fico perto do Paraguai, que é Pedro Juan Cabaleiro. Ontem eu viajei desde o meio-dia até chegar aqui.
com um balão caindo na pista de pouso lá em Campinas, com direito a tudo de história. Mas, enfim, eu até falei para a professora Célia, Regina, que eu saí das regiões pantaneiras para ser acolhido pelas montanhas mineiras, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou natural de Uberlândia, eu fiz a minha graduação em Uberlândia, então é muito bom estar na terra mineira novamente. E, durante a minha graduação, eu trabalhava com as pessoas com deficiência, em esportes paraolímpicos, né, com os alunos com deficiência visual, particularmente com eles. E o meu interesse pela área já é de longa data. No final do meu percurso acadêmico, eu tive a possibilidade de conseguir uma bolsa para ir para a Itália, para ficar 5 meses. E lá eu descobri um pouco mais sobre a história de inclusão, que lá eles tiveram um percurso desde a década de 70 de uma inclusão radical. Desde a década de 70, particularmente em 77, eles eliminaram todas as escolas especiais e classes especiais. E aí me trouxe muita curiosidade de entender como que acontecia lá essa inclusão ao longo desses últimos quase 40 anos, né? Porque eu pensei, então, né, tem uma bagagem de quase 40 anos de inclusão radical, todo mundo está na escola comum, é o percurso que o Brasil agora está começando a se propor, né? Só que a gente percebe que algumas problemáticas de lá também ainda são frequentes, como a formação de professores, a avaliação, funcionamento das estruturas, da escola em si, e também da definição de papéis dos profissionais que atuam com essa população. E aí eu voltei para o Brasil, em 2007, isso, e aí eu fui fazer o meu mestrado na UFSCar, sobre a política, a legislação brasileira e italiana em educação especial, para trabalhar mais com a questão do ensino fundamental, né, da educação básica. Aí, quando eu acabei de fazer o meu mestrado, eu consegui passar no doutorado lá na UFSCar com uma bolsa, mas eu consegui passar no doutorado lá na Itália sem a bolsa. Aí entrei no dilema, né? Eu com a professora iniciei, eu falei, e agora? Eu vou ou não vou, né? Aí eu falei, não, peraí, eu economizei, eu só tive 1 ano de bolsa do mestrado, eu economizei o que deu, né, entre kitnet e essas coisas, economizei e fui sabendo que eles iam me pagar o alojamento lá. Eu falei, qualquer coisa eu lavo o prato. Eu lavei prato, fui para a pizzaria, né, que lá, pizza. Então, eu fiquei enfrentando esse desafio de 2010 a 2013. Como eu não tinha bolsa, a professora ela me ofereceu uma bolsa de auxílio aos estudantes, né, para trabalhar no núcleo de acessibilidade daquela universidade, no ensino superior, na Universidade de Roma, em Foro Itálico. E, durante esse percurso, ela me engajou para fazer o meu doutorado num projeto europeu que envolveu a Dinamarca, a França, a Itália, né, e a Irlanda, para trabalhar sobre as questões do acompanhamento dos alunos com deficiência até a inserção deles no mercado de trabalho. E, nisso, várias reuniões foram feitas, o projeto foi desenvolvido envolvendo 80 estudantes, 20 de cada país, para poder trabalhar com eles desde os instrumentos até a própria formação do profissional que atuava com ele dentro da universidade e também na sensibilização do mercado de trabalho para poder absorver depois esses alunos assim que concluíssem o seu percurso acadêmico. Só que falando assim parece que, nossa, né, foi tudo fluindo, né? Foi muito problemático. Para conseguir 20 participantes da minha pesquisa na Itália inteira, eu consegui somente em 3 universidades de toda a Itália, sendo 10 na minha, 8 em outra, que é a Universidade de Roma 3, e outra eu tive que ir lá para o sul da Itália, em Messina, para conseguir mais 2, para completar 20. E assim foram os 3 anos do doutorado, tentando reunir essas boas práticas, na verdade, identificando as práticas, para poder filtrar o que funcionava nos 4 países, para então eu pensar em algum caminho de proposta, né,
mas não no sentido de importar alguma coisa para o Brasil, que a gente vem muito com aquela intenção. A gente, quando vai para fora, fala porque o Brasil não está funcionando nada, é lá fora que funciona. E eu fui me despindo aos poucos, né, como a professora Isabel colocou, né, das competências e das visões, para poder ver o outro. Então, eu trabalhei, aqui eu vou trazer para vocês a questão da orientação acadêmica e profissional voltada a estudantes universitários com deficiência. E a partir dessa proposta, dessa vivência, que eu pude, agora lá na Universidade Federal da Grande Dourados, propor a implementação do núcleo, né, de acessibilidade daquela instituição, com a perspectiva não só de atendimento durante o percurso acadêmico, mas também de uma progressão pós-percurso universitário. Mas como fazer isso, né? Então, não tem receita. O que a gente traz aqui são algumas impressões e recomendações que emergiram das práticas e dos diálogos diretos com os alunos com deficiência, com os empregadores que participaram da pesquisa e com os tutores acadêmicos que acompanharam esses alunos no projeto, né? Então, eu começo essa fala falando de Haggard e Allor, que fala que uma forma de progredir é olhar para outros países, observar diferentes culturas e estruturas organizacionais e, na luz dessa ampla perspectiva, voltar para a sua própria situação com novos olhos. E não necessariamente tentando importar, como eu disse antes, né? Mas de trazer, refletir junto, colocar em prática, refletir novamente e continuar sempre nessa dinâmica de diálogo e de envolvimento de todos os atores, e não simplesmente ficar o núcleo isolado na universidade, por exemplo. Eles são, toma que, entre aspas, o problema é seu, né? Como eu muito escutei nas escolas enquanto eu trabalhava com ensino colaborativo. O relatório da OCDE, né, da OECD, ele traz algumas indicações sobre o elevado número, que cada vez mais os alunos com deficiência estão ingressando na universidade. Isso reflete todo o percurso histórico, internacional, político, mas também nacional, né, que, como diz a Rosângela Prieto, tem uma perspectiva do global para o local, mas esse local, o que acontece nesse local, aos poucos vai ser refletido no global, na política global. Então, a política global não é como algumas vezes a gente escuta nos discursos de professores que falam: o governo chegou com essa política de inclusão, vou usar a palavra aqui, vomitou na gente essa política de inclusão, e a gente tem que acatar calado, né? Só que esse é um movimento que é construído historicamente, e isso a gente está conseguindo ver hoje. Hoje os alunos estão entrando na universidade porque teve todo esse processo de, pelo menos, o acesso como eu posso dizer? Eles tiveram o acesso, mas permanência, eu não queria usar a palavra sucesso, mas eles saíram da escola e estão procurando algum percurso para a vida adulta, né? E tem os indicadores do Education at a Glance, indica que 46 milhões de pessoas estão sem emprego, sobretudo jovens, e o acesso aos serviços sociais continua insuficiente para a maioria dessas pessoas, né? Mesmo que todos esses países da Organização das Nações Unidas indiquem que o progresso nessa política esteja acontecendo, de promoção à acessibilidade, mesmo que cada contexto esteja interpretando essa política nas suas diversas formas em cada contexto, né? Desse aumento que a gente pôde perceber, a gente pôde identificar que nas universidades está tendo mais esse acesso, mas que não existem programas muito eficazes, não foram identificados muitos programas eficazes para promover essa progressão para a vida adulta, né, para a vida no mercado de trabalho, enfim. Mas
existem já iniciativas desde a década de 80. Eu trago aqui alguns autores que já identificavam iniciativas nas universidades de orientação acadêmica e profissional dos alunos com deficiência, seja da escola para a universidade, como da universidade para o mercado de trabalho. Só que o que foi indicado também é que essas iniciativas elas sempre estiveram desconectadas de um contexto mais amplo. Então, por mais que tivessem esses serviços nas universidades, nas instituições de ensino superior, não necessariamente elas estavam conectadas com o território. E isso impedia, fazia com que os alunos com deficiência tivessem somente aquele acompanhamento durante o percurso acadêmico, mas depois, não necessariamente, eles tinham uma perspectiva profissional a longo prazo. E os universitários com deficiência, segundo Halabisky, né, que estava no relatório da Unesco, 16% das pessoas com deficiência estão em idade produtiva, sendo que 21% dessas pessoas com deficiência estão em risco de pobreza. Quando a gente faz a comparação com pessoas que não compõem o público-alvo da educação especial, esse risco de pobreza diminui para 15%, em torno de 15%. Então, as pessoas com deficiência, além de todas as condições que impedem ela de acessar o mercado de trabalho, elas sempre estão com mais risco de condições de pobreza. E isso faz a gente pensar ainda mais sobre as questões de como acompanhar essas pessoas para conseguirem ter acesso à sociedade num contexto mais amplo. Então, tiveram algumas iniciativas, como o Plano de Ação do Conselho Europeu, que vai de 2006 a 2015, esse ano, e a Estratégia Europa 2020, né, 2020, que mostra uma preocupação de práticas voltadas ao acompanhamento para a vida futura, pós-formação universitária também, isso inclui nisso. Mas como as universidades, ao longo dos anos, se organizam para promover esse acesso, né, e o apoio aos estudantes com deficiência para atenderem às exigências do mercado de trabalho. Só que aí a gente fala, atender às exigências do mercado de trabalho, muitas vezes, limita um pouco a visão do indivíduo em si. Quais são as aspirações do indivíduo, né? Então, a gente fica muito preocupado em atender às exigências do mercado de trabalho, mas isso não necessariamente reflete as aspirações pessoais dessas pessoas que estão buscando por formação, por inclusão no contexto social. Então, o que a gente teve que fazer nessa pesquisa? Identificar, reunir, sistematizar e analisar propostas de boas práticas, né, propostas de práticas para acompanhamento acadêmico e profissional desses alunos. Sendo que foi um estudo de caso, né, então envolveu 81 estudantes, 14 tutores acadêmicos e 68 tutores profissionais na Itália. Então, a gente tentou aproximar a universidade de empresas que estavam sensíveis ao projeto, e aí a gente teve que fazer toda uma articulação, tinha feiras de mercado de trabalho do município, né, de Roma, que promovia feiras para poder ensinar os alunos universitários em geral como preencher um currículo, como se apresentar a uma empresa. E a gente aproveitava esses momentos para sensibilizar os profissionais dos recursos humanos, dessas empresas que estavam ali, para poder mostrar a possibilidade de trabalhar, talvez, com o nosso projeto. Muitos nãos a gente teve, muitos nãos, porque tanto por parte dos alunos em si, pela mesma questão que a Carol falou, pelo fato com medo de perderem a pensão e depois voltarem, e não necessariamente automático, porque eles vão ser submetidos a outra avaliação. Nessa avaliação, se tivesse alguma deficiência leve, dependendo do contexto econômico, o setor julgasse que aquela pessoa não tinha limitação a ponto de compor o público-alvo da educação especial, ela poderia perder essa pensão. E também por parte das empresas que teria que se adequar e tudo mais. Muitas vezes a gente escutava de empresas
mas vocês fazem isso, mas vocês não têm pessoas com deficiência? Porque a gente já queria aproveitar aluno com deficiência que já estavam naquela empresa. A empresa falava, a gente prefere pagar a multa do que adaptar o nosso material, o nosso espaço, do que contratar um novo profissional para poder acompanhar esse aluno. Então, tem várias questões que envolvem a sensibilização do território para poder absorver essa população no mercado de trabalho. Então, a gente trouxe alguns elementos comuns, né? No caso da orientação acadêmica, a participação do estudante, a participação do professor, a participação da família, dos colegas, o envolvimento dos serviços internos, dos serviços externos, instrumentos de avaliação e acompanhamento e a duração. Então, a gente pegou o quê? Além dos 4 países, eu fiquei 1 mês na Inglaterra para poder complementar, porque o doutorado previa isso, para complementar a análise, e eu adicionei aqui na análise a Inglaterra também. Porque a gente queria entender como que o estudante ele é engajado nesse processo. Porque uma coisa é a gente tentar promover esse acompanhamento, mas o aluno não está mobilizado ou interessado em ter um acompanhamento. Porque muitas vezes acontece do aluno entrar na universidade e ele ter, pela primeira vez em sua vida, a chance de ser desvinculado a todo um apoio que acompanhou ele durante todo o percurso escolar. Um apoio, seja profissional da saúde, ou seja profissional da educação, e isso impede muitas vezes que eles se autodeclarem pessoas com deficiência. O que impede muitas vezes da universidade, que é um universo de diversidade, de identificar a necessidade específica daquele aluno e dar um acompanhamento eficaz durante todo o percurso acadêmico. Então, os alunos, eles, alguns se inibem em falar sobre a sua limitação, e isso impede também o envolvimento dele no percurso de acompanhamento acadêmico e profissional. E a gente percebeu bastante isso durante a pesquisa e nas reuniões que a gente fazia com os coordenadores de cada país. Então, na orientação profissional, também a gente considerou esses elementos. Sendo que, no acompanhamento acadêmico, a gente trabalhava com a questão do núcleo em si, o núcleo responsável pela orientação acadêmica. Quando a gente trabalhava com a questão da orientação profissional, a gente contava com a articulação do núcleo com o setor de estágio da universidade. Porque, durante o percurso acadêmico, essa poderia ser a primeira oportunidade da gente começar a sensibilizar o aluno, o empregador, para a questão de absorção de alunos com deficiência, a importância disso, enfim. A gente tentava fazer esse trabalho de articulação entre, pelo menos na Itália, a gente tentou fazer nessa direção. Outros países não fazem essa questão, só que isso não quer dizer que é melhor ou pior, é mais eficaz ou menos eficaz. Isso depende muito de cada contexto. Porque uma coisa que não é feita na Itália é visto como necessário na Dinamarca, por exemplo. Na Itália, é muito valorizada a participação da família. Em todos os outros 4 países, a família não é vista como fator essencial. Por quê? É a chance de deixar o aluno ser autônomo. É a chance de tentar desvincular a imagem do aluno ao apoio da família. Que o aluno, no mercado de trabalho, na sociedade, nem sempre vai ter a família por perto. É o que a Carol também falou. Também. E está sendo legal falar aqui, porque começou da educação infantil, né, passou pelo ensino fundamental, foi educação profissional, vai falar do EJA, que eu estou bem curioso. E a gente está muito... É a primeira vez que eu participo de uma mesa com todos os níveis de educação, né? Para ter uma visão ampla. Geralmente a gente participa de uma mesa só de ensino superior, uma mesa só de orientação profissional, mas aqui está sendo bem rico porque está dando para ver que, desde a educação infantil, da educação Marco Zero, como diz a professora Enice, a gente vem acompanhando um processo de vinculação aos diversos serviços, ou não, da sociedade, e que lá na vida adulta isso vai se refletir positivamente ou negativamente, né? Dependendo da maneira como isso é articulado. Agora, aqui a gente trouxe na minha tese, o que eu busquei a fazer. Depois dessa experiência, eu peguei um kit de indicadores para avaliação
de alunos com deficiência, mas essa orientação de transição é do ensino médio para a universidade. E aí eu adequei esse kit da universidade para o mercado de trabalho, de acordo com as experiências ao longo dos 2 anos de projeto em si. Né? Eu não trouxe aqui o instrumento em si, mas eu trouxe os indicadores por ator envolvido. Né? No caso, o estudante, os indicadores envolvem a motivação para participar, a participação nas reuniões previstas, cooperatividade, autodeterminação. Desculpem a lista e com fonte um pouco menor, mas eu vou falando aqui no microfone. Confiança em si no contexto universitário, autonomia para os estudos, relação positiva com a questão da deficiência na universidade, com os colegas, com os professores e com os tutores universitários. Esses indicadores aqui, eles não são um checklist que a gente reúne com o aluno e já faz e pronto, o aluno, e coloca ele num pacotinho. Bom, esse aluno está nesse perfil aqui. É uma avaliação processual ao longo de todo o percurso acadêmico, desde a matrícula até a sua finalização. Mesmo porque um banco de dados sendo construído pela universidade com esses dados dos alunos pode facilitar, inclusive, a empresa interessada num perfil X ou Y, de identificar um perfil mais adequado. Por mais que o aluno se apresente à empresa já com o seu currículo, às vezes o diálogo da empresa com a universidade também vai ser fundamental. Mas o que a universidade vai poder mostrar, né, sobre aquele aluno? Não vai ter dado nenhum, né? Então, muitas vezes os alunos, eles falavam que tinham medo até de colocar no currículo que tinha alguma deficiência. E uma das que participaram do projeto chegou na empresa com paralisia cerebral espástica, né? E aí ela já tinha sido aprovada, né, chamada, tinha poucos candidatos, ela foi aprovada, e quando ela chegou, a empresa teve que engolir, ela relatou isso, a empresa teve que engolir ela, só que colocou ela para tirar xerox, né? E ela tinha formação, ela estava se formando em economia, mas ela ficou no escritório de contabilidade, mas tirando xerox, né? Então, assim, qual que é o papel desse kit? Desses indicadores, né? É de minimizar a visão da empresa de que aquela pessoa ela tem uma formação que é aquela oferecida pelo público geral. E isso facilita muito na hora de valorizar o egresso da universidade no ambiente de trabalho. Só que não é a única coisa que vai ser pode ser utilizado. É construído, como eu disse, desde momentos de estágio. Então, a própria empresa já vai se sensibilizando com aquela situação, e isso vai facilitando, aos poucos, o diálogo da universidade com o território. É fácil? Não é. Parece que é uma coisa, né? Então vai dialogar com a empresa, vai e tal. Só que aí o tutor não vai conversar com o tutor acadêmico, não vai conversar com o tutor profissional. O aluno, às vezes, ele não vai querer ser acompanhado pelo tutor acadêmico, vai querer só entrar no mercado de trabalho. Então, como gerenciar isso é um grande nó. E o professor também, no percurso acadêmico, ele precisa ser sensibilizado pela questão do aluno com deficiência em classe. Porque os professores ainda mantêm a postura tradicionalista, né, de que vai ser passar o conteúdo, enfim. Quando tem um aluno surdo, não fala para frente, né, quando não tem intérprete, porque a nossa realidade nem sempre oferece intérprete em todos os momentos. Então, o professor continua com barreiras atitudinais em relação aos alunos com deficiência, os colegas também, e também tem os próprios alunos com deficiência que se recluem aos poucos, né? E fazem uma leitura deles no sociograma da universidade como se a universidade teria que se adequar a ele, né? Só. Mas também ele também a gente não pode se pautar somente na visão de que o aluno tem que se adequar ao contexto. Isso já é fato. Mas também
tem posturas de alunos que também esperam somente que venham a eles, né? Então, são pessoas, muitas vezes, jovens adultos com diversos conflitos, né? E que todos nós passamos por isso. E isso tem que ser levado em consideração enquanto indivíduo, e não somente porque tem uma pessoa com deficiência que vai ser ou superprotegido ou totalmente excluído. Os tutores, os colegas, né, a relação positiva com o estudante com deficiência, no checklist, entre aspas, a gente tentava colocar mais indicadores positivos, porque senão você ficar sim, não, sim, não, sim, não, quem vai aplicar esse tipo de indicadores, né, durante o acompanhamento acadêmico, pode se confundir, e, enfim, a tentativa foi de colocar coisas positivas, e quando tem, tem. Quando não tem, é uma coisa a se pensar com calma. É até bom para poder ter um panorama geral do que acontece. E os tutores em si, né? Os tutores acadêmicos, eles precisam se prontificar em difundir as informações e as questões da acessibilidade na universidade, né, inclusive profissionais, como oportunidades de trabalho, estágios, e esse setor de estágios da universidade se encarregue de fazer um banco de dados de empresas que estejam dispostas a contratar pessoas com deficiência, e colaboração entre o núcleo de acessibilidade, os setores de estágio e colocação de profissional e outros setores internos e externos à universidade. Lá em Roma eu trabalhava muito com não é prefeitura que eu posso falar, é um setor de emprego da prefeitura. E esse setor de emprego tinha um banco de dados das empresas, porque como o Ministério Público tem que controlar a questão das cotas, eles já têm um elenco já direcionado à questão das cotas lá. E isso facilitou muito o contato da universidade com as empresas daquele elenco, que eram 30 mil empresas, e aí foi difícil conseguir 20 alunos, conseguir 20 empresas, e eu trabalhava, só diga-se de passagem, a universidade que eu trabalhava, no núcleo, era de educação física, e 10 alunos dessa universidade, dos 10 alunos, a maioria era surdo, mas tinham também pessoas com deficiência física. E pessoas com deficiência física tetraplégica que queriam ser técnicos de atletismo. Pessoas que se tornaram, adquiriram deficiência durante o curso acadêmico. Então, o trabalho foi muito melindroso, né? Mas também muito desafiador e motivante. Por quê? Sensibilizar a Associação Atlética de Roma para ter um técnico tetraplégico para orientar os alunos por questões de atletismo, arremessar um dardo, arremessar um peso, né? Então, foi um desafio, mas ele tinha uma comunicação muito fácil, muito aberta. Então, as competências também eram valorizadas nesse processo de sensibilizar o tutor acadêmico, profissional, mas também isso só era possível a partir do acompanhamento ao longo dos anos, né, no caso. Então, aqui eu trago um gráfico, um gráfico que são 3 engrenagens. 3 engrenagens que representam 2, o território e a universidade. Não necessariamente, hoje, na UFGD, eu vejo que essas 3 engrenagens não são suficientes, mas que é um começo, né? No caso da universidade, seria representado pelo núcleo de acessibilidade, a engrenagem superior, e o núcleo de estágios, a engrenagem inferior direita. Esses 2 setores da universidade, o núcleo de acessibilidade e o serviço de estágios, eles devem estar articulados para poder promover essa orientação acadêmica, mas também profissional dos alunos, envolvendo no núcleo de acessibilidade o aconselhamento, tutoria entre pares, estagiários, bolsistas, né, para acompanhar esses alunos com questão das tecnologias assistivas, utilização dessas tecnologias assistivas,
mas também sobre como o núcleo pode articular essas tecnologias assistivas com a sala de aula, porque uma coisa é ficar um espaço segregado dentro da segregação e ficar desarticulado com um currículo mais amplo, e não se configurar o núcleo somente com um espaço de adaptação de provas, por exemplo. Vou adaptar a prova, vou lá imprimir em braille, vou fazer ampliação lá para o núcleo. Não. Lá é um serviço de atendimento ao público, mas também envolvendo a comunidade acadêmica. A proposta seria essa. No caso, eu coloquei no núcleo de acessibilidade a orientação e o envolvimento das famílias. Só que eu coloquei entre parênteses, opcional. Porque, como eu falei, em alguns países a família ela tende a ser excluída do processo. Não por maldade, não é isso. Né? É uma questão de tentar promover a autonomia pelo bem do próprio cidadão profissional, que vai sair daquela universidade. E os professores em si. O tutor acadêmico, ele tem que ter uma ética muito grande, porque às vezes os alunos vão lá para desabafar posturas de barreiras atitudinais de professores dentro de sala de aula. Então, essa mediação, tutor acadêmico e professores acadêmicos, eles são... essa relação ela deve ser feita de uma maneira muito sutil, com cuidado, para não vacinar o sistema. Porque, a partir do momento que o tutor acadêmico chama o professor ou vai lá na sala conversar com o professor já fala, e já veio ele de novo. Né? Então, vacinar o sistema também não é um bom caminho. Bater de frente nem sempre é um bom caminho. Mas, às vezes, é necessário. Né? Fala, olha, é necessário, a gente precisa fazer essas adequações, senão o aluno não vai ter acesso ao que o senhor está passando. Então, tem todo esse movimento. Né? E no caso do território, tem os centros locais para o emprego, no caso esses setores de emprego, né, dos municípios. No caso aqui no Brasil também temos, né, o tipo Cine. Desculpa. Os empregadores em si, o envolvimento e interesse dos estudantes com deficiência para procurarem esses setores da universidade, do território, porque isso tudo também depende da autodeterminação do aluno, de identificar quais são as aspirações dele e saber como buscar isso. E os mentores profissionais em si, nas empresas, terem esses profissionais que possam ser os tutores durante o processo de capacitação em serviço. Né? Porque não necessariamente o aluno vai ter nós mesmos, nós somos sempre capacitados em serviço. A gente nem sempre vai ter algumas competências, a gente vai aprendendo ao longo da nossa carreira. Então, isso não é diferente para ninguém. Né? Então, embaixo eu coloquei as duas engrenagens, território e universidade. Então, no final, né, para finalizar, tem algumas recomendações e no final eu vou mostrar a proposta de implementação do núcleo de acessibilidade da Universidade Federal da Grande Dourados, em base a essa experiência, né, que eu vou falar para vocês mais adiante. As recomendações seriam planejar e desenvolver, desde o início do percurso universitário, uma avaliação inicial e continuada dos objetivos e necessidades dos estudantes, considerando-se o seu projeto de vida, sua identidade e suas motivações. Esse programa ele foi desenvolvido no que chama Lifelong Learning, esse projeto, que é um aprendizado ao longo da vida. E não necessariamente a pessoa ser engessada em um percurso acadêmico para que seja um profissional específico, limitado naquela questão X, cada vez mais afunilado. Mas o mercado de trabalho absorve esse perfil. Mas a tendência é de não corrermos o risco de, caso o aluno com deficiência, que a gente também não pode tapar os olhos e falar, não, o território vai absorver esse aluno. Então, a gente tem que preparar esse aluno para ao longo da vida. Então, essa foi a proposta da União Europeia nesse projeto. Promover módulos de formação e atualização aos profissionais da universidade, particularmente aqueles do núcleo de acessibilidade e do setor profissional. Então, não necessariamente a responsabilidade vai ser só do núcleo de acessibilidade daquela universidade, mas ela pode se configurar como um pivô de sensibilização na instituição, para poder articular com os diversos setores, pró-reitorias, e é mais ou menos o que eu vou mostrar depois no organograma.
realizar atividades de aconselhamento, a fim de estimular a tomada de responsabilidade e a busca de soluções aos problemas que, desculpem, tá, impedem, porque eu tinha traduzido do francês, que é empêche, aí ficou o ed, mas desculpa, impedem o progresso de seus estudos e transição rumo ao mercado de trabalho. Promover a relação entre o estudante e o mundo do trabalho por meio de atividades de estágio ligadas aos interesses e capacidades profissionais. Organizar as atividades que permitam aos estudantes a adquirirem as competências específicas relacionadas à elaboração do currículo e à apresentação pessoal. Corresponder à oferta de trabalho com a demanda, no caso, o perfil do aluno com a oferta, né? Então, o núcleo de acessibilidade e o núcleo de estágios trabalhariam nesse sentido de tentar casar o perfil do aluno com a oferta do mercado de trabalho. Fornecer às empresas eventuais consultorias. Então, a universidade está sempre aberta às empresas que se interessam em saber mais como utilizar um recurso de tecnologia assistiva, como adaptar um espaço, até mesmo arquitetônico, de acordo com as normas, para poder facilitar o processo e também porque a universidade ela trabalha para o bem público. Então, o papel da universidade ela não se estende somente às questões acadêmicas e científicas, né? Ela tem um valor social muito grande. As universidades devem contatar as estruturas de centros de emprego regionais para poder tentar facilitar esse processo com o banco de dados. E, por último, instaurar as relações com as associações de empresas locais, promover maiores oportunidades empresariais e manter atualizado o banco de dados das oportunidades de emprego. Essas recomendações eu apresentei lá no Parlamento de Estrasburgo, lá o Parlamento Europeu, e foi acatado lá no Conselho e foi publicado no site da Organização das Nações Unidas, no caso do projeto do Leonardo da Vinci. Depois eu posso passar para a professora Regina o site para poder ter acesso a todo esse processo com o envolvimento de todas as universidades envolvidas, e os materiais de cada país para poder... e a gente chegou nessa conclusão. E, em base a isso, há 3 semanas atrás, eu fui chamado pela reitora Liane, a professora Liane, para poder instituir o núcleo de acessibilidade na UFGD. Porque, até então, o núcleo de acessibilidade ele estava articulado à Faculdade de Educação. O que acontecia com isso? A Universidade de Educação ela passava a ser a única responsável pelas questões das pessoas com deficiência da universidade. Então, tinha um laboratório, tem um laboratório de estudos sobre inclusão, e todo mundo recorria a esse núcleo de a esse laboratório de estudos. E não necessariamente ele era institucionalizado. Então, ficou, nesses últimos anos, desde 2007, sem estar institucionalizado e sem ser reconhecido pela reitoria, por mais que as verbas vinham para a universidade, né? Então tem toda uma questão, inclusive econômica, nessa questão, que a gente vai aprendendo só depois que a gente vai nos bastidores. Enfim, o que eu tive que fazer? Eu não podia pegar essa experiência, eu atuar lá no núcleo, e simplesmente propor, igual eu falei, né, o importar, né, importar uma proposta. Mas pegar documentos da instituição, entender qual que é a política institucional, o plano de desenvolvimento institucional, o documento orientador do programa incluir também, né, para não sair da linha de avaliação, que isso é importante também, para garantir os recursos a cada ano, e também o plano de logística sustentável. Aqui eu trago 3 citações, né? Esse Latour, Cabral e Raked o do relatório europeu, né, que está publicado lá no site. A minha tese, né? E aqui, nesse ano, a gente publicou na Ibero-Americana a questão da orientação acadêmico-profissional na Itália, especificamente. Então, tem artigo publicado sobre essa questão.
Em base a esses estudos, ao documento, esse é o slide final, eu pude propor para a reitoria um organograma de articulação do núcleo de acessibilidade, no caso eu chamei de NUMIAC. Foi difícil até a gente começar até pelo nome, né? Núcleo de inclusão, aí tem um I, aí fica núcleo de acessibilidade e inclusão, aí o I, aí lá tem muita questão indígena. Aí os núcleos iam ficar um pouco sem identidade, porque lá é NAD, né? Há questões indígenas, e aí tem a questão, são 4 núcleos: núcleo de afro-brasileiros, núcleo de gênero, núcleo de acessibilidade e o núcleo dos indígenas. Esses 4 núcleos, agora que estão sendo implementados, o indígena e o afro-brasileiro estavam já em funcionamento, só que autonomamente. Agora, todos os 4 núcleos estão ligados diretamente à reitoria. Isso facilita a questão de articulação e comunicação do núcleo de acessibilidade com a reitoria diretamente. Porque se tivesse ligado a uma pró-reitoria, o processo burocrático, a parte toda de iniciativas em si, em geral, da universidade, poderia ficar engessada ao tempo daquela pró-reitoria X, né? E até mesmo a sensibilização da causa, prioridades. Porque a demanda da PROEX, por exemplo, é muito grande, da PROAI é muito grande, da PROGRADE também. Então, qual que foi a proposta? A proposta foi, no meio, eu vou tentar descrever, tem a barra azul que corta todas as pró-reitorias, né? É o Núcleo Multidisciplinar para a Inclusão e Acessibilidade da UFGD, é o NUMIAC, que ele está ligado diretamente à reitoria, ao centro. Eu coloquei no gráfico ao centro a linha, no caso, mas ele não está ao centro. Ele dialoga com todas as pró-reitorias de acordo com a demanda e de acordo com que cada pró-reitoria é responsável. No caso, não necessariamente cada caso vai passar por todas as pró-reitorias. E não necessariamente as iniciativas nossas vão estar engessadas a alguma pró-reitoria. Talvez tudo se resolva, dependendo do caso, somente ali no núcleo. Depende de cada caso. Só que a gente tem que trabalhar com a questão de abrir os espaços de diálogo com as pró-reitorias. No caso da PROPP, de Pró-Reitoria de Pesquisa, os programas de pós-graduação elas têm um elo fundamental nessa questão, porque a partir das pesquisas, a gente vai poder, no caso eu sou coordenador de um projeto, para mapear os alunos com deficiência, porque lá não tem lei de cotas. Então, como que a gente vai identificar os alunos com deficiência daquela instituição, sendo que eles, muitas vezes, como eu falei, não vão se autodeclarar como pessoas com deficiência? E aí depois vai ter o insucesso durante o percurso acadêmico, enfim, não necessariamente, mas quando não tem o sucesso, como que a gente pode contornar essa situação ao longo dos anos, né? Então, a luta um pouco vai ser a questão da cota, sim, né? Mas é uma questão política que envolve muitas problemáticas. 1 minuto, beleza. Então, como eu falei, os professores, né, nas faculdades e no território, para poder tentar fazer essa parte dos estágios, convênio com o território para os estágios. No caso, o Progesp vai poder efetivar os profissionais ou não, no caso, contratar bolsistas, monitores, enfim. O setor de compras da PROAD para aquisição de materiais, o Centro de Planejamento para equipamentos de alta TA, materiais pedagógicos, mas isso tudo articulado de maneira que não seja focado ao núcleo de acessibilidade somente. O núcleo de acessibilidade ele deve se configurar como um pivô, mas não como o único setor, porque toda a bagagem vai ser jogada para o núcleo e a responsabilidade institucional como um todo vai ser esquecida, né? Facilmente esquecida. Então, essa é a proposta e que a reitora ela aprovou. Então, agora é pegar no chifre do boi, como diz lá em Minas, lá em Uberlândia. E aí a gente vai encarar esse desafio. Muito obrigado e eu estou aberto a depois as perguntas.